Fala, meus amigos! Fala, minhas amigas! Sejam muito bem-vindos ao Imagenscast dessa sexta-feira. Quem fala aqui, como sempre, é o Manu. E antes de eu introduzir os nossos convidados, primeira vez que o nosso convidado é uma banda por completo, uma banda inteira. Mas antes de eu introduzir a nossa banda convidada, eu peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações, já deixa o like adiantado que o bate-papo vai ser muito bacana. Nos siga nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook. Quem quiser e puder, contribua com o meu trabalho via Pix e considere se tornar membro do Imagenscast clicando aqui no botão Seja Membro. A partir de R$ 2,99, R$ 2,99 por mês, você pode ser membro aqui do canal e ter vários benefícios por isso, beleza? Como eu disse, pela primeira vez eu tenho como convidado uma banda inteira. Então eu tenho o privilégio de ter uma banda brasileira que atua nos Estados Unidos, já conseguiu alguns feitos, inclusive figurar em parada da Billboard, e acabou de lançar um clipe com uma mega produção, tá com um disco para ser lançado cheio de expectativa e uma turnê pelos Estados Unidos, então a gente vai conversar bastante sobre isso. Os nossos amigos Luiz Calil, Gabriel Connor e Eduardo Baldo, a banda Red Devil Vortex. Como é que vocês estão, meus amigos? Um prazer ter vocês aqui. Tudo bem, meu? Tudo bom? Bem. Obrigado por ter a gente aí, cara. É um prazer. Exatamente. Prazer é todo meu. E, caras, vocês lançaram, a gente tá gravando essa entrevista agora dia 16, embora ele esteja saindo dia 19, e há pouco tempo atrás saiu o novo clipe de vocês, né? Clipe chamado More Luck Than Brains. E, bicho, tem uma produção esse disco, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o significado da letra e tudo mais, mas eu queria saber, em primeiro lugar, como é que foi a produção, como é que vocês chegaram na decisão de fotografia, estética? A edição eu acho que foi o Gabriel quem fez, não foi? Isso. Uhum. Então eu queria que vocês falassem como é que surgiu a ideia, como é que vocês definiram primeiro essa faixa para ser o single que vocês iam lançar e detalhes da produção como um todo. Cara, eu acho que a gente começou escrevendo a música, é aí que começa tudo, né? Eu e o Calil, a gente se juntou e a história, de uma maneira curta, é que nós dois separadamente escrevemos a mesma música. Eu tinha a letra, eu tinha os riffs e o tom e tudo mais, e ele também. Ele não tinha ainda a ideia da letra, mas ele tinha praticamente a música inteira formada. E daí a gente pegou as melhores partes da música dele, e a minha letra e algumas partes da minha, acho que eu tinha o refrão, e a gente botou tudo e criou essa música, e foi assim que saiu, literalmente foi assim que saiu. O Calil me mandou a ideia da música, eu falei, cara, eu tenho uma música igual, e funciona. Na verdade, a gente tava, o dia que ele foi lá em casa, a gente tava no processo de composição, na época estava só eu e ele na banda e tal, aí a gente tava fazendo música e tal, naquela época pandemia, não tinha muito show, e aí eu tinha os riffs ali, e a gente literalmente pegou o wave que tu tinha do refrão, que tem o For All The Ways, aquela parte ali, e colocou, fez o crossfade no meu e deu certinho. Tipo assim, cara, a gente fez a mesma música, tá ligado? Só que eu não tinha o refrão e ele não tinha o que eu tinha antes. Então, basicamente, aí a música deu a ideia do vídeo também, né? Exatamente. E daí, cara, a partir daí, claro, a gente, né, escreveu as outras músicas pro disco que a gente acabou gravando, o Baldo entrou na banda. E essa sempre foi uma música muito forte, assim, pra gente, durante esse processo. Então a gente meio que decidiu naturalmente que essa ia ser a primeira. E a ideia do clipe era justamente mostrar o que a banda é sonoramente e visualmente. Então era, tipo, mostrar a nossa ideia do nosso show, o que a gente quer apresentar ao vivo. Porque antes de tudo a gente é uma banda ao vivo, é isso que a gente faz primeiramente, antes de tudo. E como é o primeiro lançamento dessa formação, cara nova, música nova, tudo novo, a gente pensou em primeiro estampar a proposta da banda por si só, ao invés de começar com uma história, uma produção um pouco maior, a gente preferiu, apesar de, que nem você falou, tem uma produção grande, mas a gente preferiu ainda assim com produção grande, com fogo e tudo, deixar o mais cru possível na banda, pra gente se apresentar dessa maneira. E foi assim que surgiu. Exatamente. E More Luck Than Brains, eu li que o significado dessa letra é você se reerguer depois de meio que fracassar por seguir mais o instinto do que uma racionalidade, é isso? A letra é do Gabriel, então como é que surgiu a ideia da letra? Foi refletindo a respeito do quê? Cara, More Luck Than Brains significa mais sorte que juízo, porque eu tinha uma amiga, quando eu era adolescente, que falava muito pra mim que eu tinha mais sorte que juízo, porque eu geralmente tomo decisões sem
pensar muito nas consequências. Não sempre, mas várias vezes. Porque tem muita coisa por trás. Tem muita coisa, não dá tempo agora. Mas as coisas acabam caindo certo, da maneira certa, por caminhos errados. E daí a gente brincava, e ela falava para mim que eu tinha mais sorte que juízo, e isso ficou comigo durante muito tempo. E daí, durante a pandemia, a gente escrevendo a música, eu tive esse insight, essa ideia da letra, do nome, né? More Luck Than Brains. E eu falei, porra, o que isso seria numa letra, né? E a ideia da More Luck Than Brains, o fato de eu justamente tomar decisões sem... Não que eu seja uma pessoa muito inconsequente, mas assim, eu aposto. Eu sou um apostador, eu aposto nas coisas, entendeu? Então, essa é a ideia, do tipo, às vezes você pensa demais numa situação ou em algo que você quer fazer, você está aqui sentado pensando e não age. A ideia por trás da música é tipo, vai lá e faz, e no caminho você resolve, figure out. E foi meio que, assim, não que a gente faça tudo assim, mas não foi sorte também, foi uma coisa natural que essa formação se juntou. E então eu acho que isso representa muita coisa pra gente. Pessoalmente eu acho que a minha interpretação da letra também, ela fala muito sobre essa jornada, cara, que tipo, pô, nós somos 3 brasileiros que, né, viemos num lugar muito, muito longe para a América, e a gente se encontrou aqui para a vida nos trazer, né, junto dessa forma. Então a vida do músico, de um artista, é muito feita dessas coisas de coisas que tá fora do teu controle. E essa música principalmente veio no momento ali da pandemia, cara, que não tinha show, a vida tava muito sem graça, e a gente queria realmente escrever uma coisa que reafirmasse o sentido da gente fazer tudo, tá ligado? Tipo, you gotta be about it, you gotta act about it, it's all in your head, you gotta live without it, tá ligado? E aí é uma parada que é pra ser visceral, tá ligado? Uma parada que, tipo assim, o cara tem que ouvir e falar, caralho, eu me identifico com isso é a minha vida também, né? Não só artistas, mas pessoas que são apostadores também, como ele falou. Exatamente. Matou. Ainda sobre esse significado, é difícil largar esse lado, eu vou usar o termo inconsequente, mas de uma forma genérica, esse lado que mais de atitude, sem pensar nas consequências, quando a gente fala sobre o gerenciamento da banda. Por que eu pergunto isso? Porque principalmente em conversas que eu tenho com o Luiz, cara, ele se mostra muito empolgado a respeito desse novo disco, e ele se mostra, e conversando com ele, eu sei que vocês trabalham muito em prol da banda e planejam muito cada passo da banda. Então seria mais more brains than luck no gerenciamento da banda, nesse caso? Então, é engraçado. Quer responder essa aí? Fala aí, começa aí. Vou só começar, porque é engraçado que eu lembro, a gente teve aquela conversa no WhatsApp ali, e é que é muito louco que assim, cara, só de tu tomar a decisão de tu ser músico, todas essas coisas que a gente tá fazendo, isso é o que tá ao nosso alcance. Mas muitas vezes os 50%, não, em todas as vezes, é o que não tá ao nosso alcance. E aí sim é more luck than brains. Só que tu tem que dar os teus 50% pro resto também fluir, entendeu? Então, é sempre esse balanço, que não é que a gente tá vendendo uma coisa que aí chega nos bastidores e a gente faz uma coisa totalmente diferente. Não, só nossa vida, nossas atitudes já mostram, tipo assim, cara, a gente apostou muito nessa vida, tá ligado? E tu querer ter uma banda de heavy metal em 2023, eu acredito que é uma das apostas maiores que tem em todos os mercados. Então, isso é uma coisa que aí a gente tem que dar o nosso 50% ali, um pouquinho do brains que tem que ter, porque não é no brains, more luck. No brains, all luck. Não é isso. Eu acho que a partir do momento que você começa a pensar, você já tomou a decisão que você vai fazer aquilo, entendeu? Então também tem o fato que muita gente fala assim, vamos fazer uma banda para dar certo, para tentar acertar. E a verdade é que, por mais que você pense em todos os detalhes, o resultado final nunca vai estar na tua mão. Então você vai ter que apostar, você vai ter que acreditar no que você está fazendo, muitas vezes cegamente, mesmo planejando e pensando em tudo. No final, você ainda vai ter que apostar. Verdade. Muito legal, muito legal. Vocês vão começar a fazer uma turnê com a banda Doyle, que, para quem não sabe, é a banda do ex-guitarrista do Misfits. Ainda é guitarrista. Perdão, guitarrista do Misfits. E vocês vão começar essa turnê agora em maio, certo? Como é que foi? Como é que vocês conseguiram essa turnê? Por onde essa turnê vai passar? E qual que vocês acham que vai ser o impacto dessa turnê na divulgação desse trabalho de vocês?
Olha, cara, a tour veio num momento, em boa hora, na verdade, porque aconteceu de maneira muito natural, logo após o processo do encerramento do disco e da gravação dos videoclipes que a gente tem feito. A gente recebeu um convite porque em Hollywood, no Whiskey A Go Go, tem a Ultimate Jam Night, que é um evento onde vários músicos de várias bandas se reúnem, né, são convidados para chegar lá, toda noite tem um tema. E a gente acaba conhecendo muita gente, muitos músicos, muitos empresários, muita coisa acontece lá. E a gente faz parte dessa cena, né? Já faz alguns anos. E algumas vezes a gente toca na Ultimate Jam Night como Red Devil Vortex. E foi assim que um booking agent viu a gente lá e resolveu entrar em contato. E num primeiro momento até a gente nem acreditou muito no papo dele, porque tem muito desse papo. Vou te ajudar, vou te botar numa turnê, vou te assinar com a gravadora tal, muita coisa. Então a gente já passa por isso com um filtro assim, tipo, tá, beleza, vamos ver o que acontece. Só que o cara foi muito verdadeiro. E ele ofereceu a tour e a gente falou, beleza, né, se acontecer alguma coisa legal, se não, tudo bem. E daí ele voltou com uma proposta concreta e falou, tem a turnê do Doyle, ele tá saindo agora, vai fazer essas datas nos Estados Unidos. E eu acho que a banda de vocês encaixa perfeito com a proposta da tour, com o pacote, e eu queria ver se vocês estão interessados. E a gente aceitou, e foi assim, simplesmente assim. E por onde ela vai passar, e qual que vocês acham que vai ser o impacto? Assim, depois da turnê, vocês acham que a banda vai estar maior e mais conhecida, principalmente nos Estados Unidos? Olha, cara, eu acho que assim, a gente sempre fala que a gente vê a nossa carreira como se fosse, tipo assim, vamos dizer que tu tá cozinhando, tem um fogão de 20 bocas com 20 panelas falando ao mesmo tempo, nenhuma tu pode deixar queimar, tá ligado? E é isso que a gente vê, assim, cada coisa é muito importante, entendeu? Então, ao mesmo tempo que a gente tá com a tour, que a gente sempre fala isso, né? Pensando agora, desde quando sabe cozinhar? Não, eu não sei, mas é uma analogia boa. Não sei cozinhar, mas não deixa queimar. Mas assim, é muita coisa junto, tá ligado? É tipo, por isso que a gente fez o clipe, e aí tem a tour pra, tipo, né, a gente realmente planejou pra lançar o clipe, ficar pronto antes da turnê sair uma semana antes. A gente tá saindo sexta-feira agora, que é o primeiro show em Las Vegas. Então a gente tem expectativas muito realistas. A gente sabe do potencial da banda. O Red Devil ao vivo é uma marca muito forte das experiências que a gente já teve. É o V vermelho e preto, tá ligado? Uma coisa muito, um branding muito sucinto, mas forte. E as pessoas, quando vem aquilo ali, os monstros e as capas e tudo mais, o pessoal se engaja bastante mesmo, às vezes não conhecendo a banda. Então, a gente sabe desse potencial, mas a gente sabe também que a tour é do Doyle e a gente vai estar lá para apresentar o nosso trabalho para aquelas pessoas. Então, a gente está enxergando isso a longo prazo, entendeu? A gente tem um plano de lançamento aí para os próximos 2 anos, que vai ser trabalhando nessas 9 músicas do nosso álbum. Amor, Luck and Grace é recém a primeira. Então, daqui, a gente só quer que a qualidade vá para cima. E, obviamente, né, por a gente ter esse lado de gerenciamento de carreira, eu acredito que as coisas vão andar junto com isso. Mas essas são as nossas expectativas, assim, cara. E, principalmente, como vai ser a nossa... Essa vai ser a minha primeira turnê nos Estados Unidos, cara. Porque eu nunca fiz turnê com banda, entendeu? Os guris já têm muito mais experiência que eu. Então, acho que para nós, como um grupo, vai ser um teste, assim, muito, muito legal para a gente ver várias coisas, assim, e como a banda vai ser na percepção dos olhos do restante das pessoas, né? A moral é que é o seguinte, cara, a gente preparou um pacote, né? A gente tem as músicas que são compostas pensando no ao vivo, aquela coisa toda, né? A apresentação do ao vivo, a performance individual, a performance de grupo, tudo isso a gente tem consolidado e nos foi dada essa oportunidade de mostrar isso, né? Então a gente está pegando essa oportunidade assim e tratando ela com muito, muito, muito carinho, assim, né? Porque é uma coisa tão difícil de tu conseguir e a gente acredita muito no que a gente tem para apresentar. Então tá sendo muito bacana esse momento e a gente acredita muito no que a gente vai apresentar para a galera. Então, momentos de muita, como é que diz, esperança, apreensão, suspense, expectativa, otimismo. Então a expectativa é isso no final, é a gente apresentar o nosso trabalho, conhecer as pessoas, né, pelos Estados Unidos afora e cara, que seja o melhor que possa ser, entendeu? E vamos curtir. O mindset a gente quer apresentar o que a gente gostaria de ver.
Exatamente, verdade. Esse é o verdade. Exatamente. E a gente vai muito tranquilo também, cara, porque a gente, nossa, só a gente sabe como, nossa, cara, o quanto a gente trabalhou por isso, por essa oportunidade, cara, demais, assim, sabe? Tipo, não só pelo clipe e tal, foi de menos, mas tudo que a gente fez de reconstruir a banda desde a pandemia e tudo mais, e realmente fazer com que isso fosse o foco da nossa vida por, tipo, 2 anos até chegar a esse momento. Então, isso nos dá uma tranquilidade muito grande, tipo assim, cara, tá tudo certo. Tá tudo certo, é. E aí tu perguntou onde vai passar, né? A gente começa em Nevada, a gente começa em Las Vegas, então os estados é Nevada, volta para Califórnia, daí vai para o Novo México, Isso. aí vai indo para o Texas, Louisiana, Isso. e aí Kentucky, Kentucky, indo. Kentucky, aí vamos para... Terminamos em Ohio. Isso. A gente termina em Ohio. E aí tem datas, por exemplo, na Califórnia acho que são 6 datas, não são? Uma coisa assim. Então, ao todo são 20 shows? 18 shows. É. Agora, de cabeça, a gente não lembra todas as cidades, mas Mas nós vamos estar lá. Vamos chegar. Isso é o que menos importa. O que É. importa é botar o endereço no GPS, ó. Eu quero abordar uma questão que foi trazida pelo Gabriel, porque ele falou que a banda, num primeiro momento, não acreditou na tour, quando esse tour manager entrou em contato com vocês. E eu acho bom eu esmiuçar um pouquinho essa questão, porque muita gente acha que é só ir para os Estados Unidos que tudo vai começar a dar certo de uma hora para outra. E vocês que já são mais experientes... E vocês que são mais experientes, você falou que isso acontece muito, o Gabriel falou, isso acontece muito. O quanto um músico despreparado, que não tem muita experiência, corre o risco de cair em um picareta, assim, que oferece uma tour só pra enrolar o músico? Existe 100% de chance de você cair nessa, cara. Porque, vamos lá, Hollywood é o ground zero do entretenimento, não só da música, do filme principalmente, né? Então, muita gente bem intencionada vem para cá, muita gente mal intencionada vem para cá. E o que eu gosto muito de Los Angeles, que eu sempre falo para todo mundo que quer vir morar aqui, é que eu falo que é uma cidade onde pessoas do mundo inteiro estão e você vai encontrar exatamente o que você está procurando. Então, você tem que pensar muito na tua intenção, do que você quer fazer e acreditar em si mesmo, acreditar em quem você é, porque naturalmente você vai atrair as pessoas que vão acabar trabalhando com você e trazendo o melhor para o teu resultado, para você como pessoa, como profissional. Só que também tem muita gente que é muito sedenta, é muito desesperada, quer acreditar mais do que está sendo mostrado. E tem muita gente também que te apresenta uma mentira com vários fatos verídicos e que é difícil de você não acreditar na pessoa até você chegar num ponto onde, tipo, você perceber que a pessoa te enganou, só que já é tarde demais. É bem confuso, cara. Eu sei que o Gabriel está explicando e eu estou tentando aqui entender, e eu sei exatamente o que ele está falando, mas estando aqui para, de fato, entender a questão. A mesma coisa, cara, que tu tentar explicar para um americano aqui como que é o brasileiro, o que é o jeitinho brasileiro, entendeu? É difícil de explicar, tu tem que vivenciar aquilo para, de fato, entender. Essa é o que ele está tentando explicar, que é difícil, assim. Né? Eu acho que tem muito assim, cara. A música lida muito com o ego. Então, quando o cara quer ter uma carreira, ele já saiu do país, ele quer se sentir especial. Eu trabalhei com fulano. Não, peraí, cara, tu não tocou guitarra no disco do fulano. Não fala assim, tipo, tu de repente tava no estúdio, tu sabe essas coisas, esse name dropping que a galera faz, esse desespero por fazer com que as coisas, tipo assim, não, peraí, eu tô nessa sala com fulano, eu sou do nível deles. Não, peraí, cara, o que tu tá fazendo? Tu, aos olhos do público, porque isso é uma carreira. O que te dá uma carreira? É a tua relevância, né, no mercado e uma série de coisas que fazem tu ter impacto na vida das pessoas, que as pessoas, né, ouvem tua música, compram teu disco, vão teu show. Isso é carreira, não é seguidor, não é foto com fulano, não é foto com ciclano. E as pessoas são muito desesperadas por essas coisas que são momentâneas e rápidas. E aqui acontece demais isso porque, como todo mundo aqui, tu vai acabar tirando foto. Quando a gente foi no show do Sepultura lá, e aí bateu uma foto lá com o Trujillo. Exatamente. Mas porque ele tava lá no camarim, só que a galera usa esse tipo de
de momento para Se promover. se promover. É. E, cara, não necessariamente tá errado, mas é que Tem que botar os pés no chão, né? tem que botar os pés no chão, entendeu? É. E acontece muito disso aqui. É. Muito. E todo mundo tá tentando uma coisa, todo mundo em Los Angeles, em Nova York, mas a gente vai falar pro Los Angeles que a gente mora aqui, mas as cidades, todo mundo tá tentando break new grounds, né, cara, fazer uma coisa foda, tipo, tentando ser todo mundo quer ser o cara. Ser o próximo, próxima coisa nova. Só que, tipo assim, velho, peraí, primeiro tu tem que ter peixe pra vender, tá ligado? E principalmente, assim, tu tem que fazer o trabalho, existe um trabalho que precisa ser feito. Se tu tem dinheiro pra pagar 200 pessoas para fazer isso aí por ti ao longo de 5 anos e construir uma carreira, beleza. Mas se tu não tem, tu quer, e mesmo nessa primeira opção que eu falei, tu vai ter que fazer o trabalho. Existe um trabalho de gerenciamento de carreira e tu precisa fazer e não tem por onde correr. E tu não vai mentir para ninguém, cara. Todo mundo que sabe como as coisas funcionam, tu vê a quilômetros de distância o valor do cara, entendeu? E o que está sendo feito. É muito transparente isso pra gente que realmente entende. Eu acho que, para concluir o que o Khalil está falando, né, a carreira é feita dos trabalhos que você concretiza e você faz. E aqui tem muita gente que não faz, mas fala demais. Tem que tomar cuidado. Entendeu? E trabalho honesto tem pra caramba, né, cara? E não tem bastante também. E não necessariamente esse trabalho ele vai atingir uma grande quantidade de pessoas, mas ele continua sendo honesto e tem que ser valorizado, entendeu? Então, cada vez mais a gente tem falado mais, eu vejo mais as pessoas falando do sucesso e, de fato, o que é dar certo, né? É uma coisa tão tu não consegue... Não é tangível. É subjetivo, né, cara? Então, também tem muito disso, entendeu? Pessoas honestas, trabalhadoras e de bom gosto que realmente fazem coisas legais, mas não conseguiram atingir ainda grande massa, entendeu? E tu tem que valorizar muito essas pessoas. E tem muito disso aqui. Então, são duas extremidades, né, da realidade de estar aqui. É isso aí. Vamos falar sobre o próximo disco da banda, que na verdade é o disco de estreia, né, de músicas inéditas da banda. Vocês têm um disco ao vivo lançado agora em 2022, o Ward Evans e Town. O More Luck Than Brains é o primeiro single desse disco. O Luiz ele já deu meio que um spoiler que existe um planejamento para os próximos 2 anos, né? O lançamento vai ser feito single a single. Tem uma data de lançamento do disco específico? Como é que vocês estão planejando esse lançamento? E o que vocês podem falar sobre a sonoridade que o fã, principalmente o fã que não conhece a Red Devil Vortex, que está assistindo vocês aqui, como é que vocês classificam o som da banda? Legal. O nosso planejamento, como você acabou de falar, a gente vai lançar single por single, essa é a primeira ideia. E no meio dos singles a gente vai soltar o disco completo, para a galera também ter a experiência de poder ouvir o disco inteiro ao invés de música por música, né? A gente já tem alguns vídeos produzidos e né, mais material engatilhado depois da More Luck Than Brains e ainda mais depois da tour, né? Fazendo todo o material ao vivo, a gente vai ter mais material ainda, então é algo que a gente está sempre trabalhando e preocupado em trazer mais. E como você falou, é o primeiro disco completo da banda, né? A gente tem 2 EPs, lançamos um em 2008, o outro em 2018. Não é tão velho assim. Lançamos um em 2018, o outro em 2022 e o RDVs in Town, que é o ao vivo, que na verdade é o nosso primeiro disco juntos, que acabou sendo ao vivo. E o primeiro show que a banda fez nessa line-up. Verdade, é o nosso primeiro show junto daquele disco, No Whiskey Go Go, isso aí. Isso. Sobre a sonoridade, cara, eu vejo que é tipo assim, é um avanço. O More Luck Than Brains define bastante dos elementos que vão vir no disco, que é uma música bastante de personalidades de cada um de nós, a voz do Gabriel, o timbre de baixo, a guitarra, né, como um todo, e a batera, que é a signature do Baldo, tá ligado? Então, Signature. E o disco tem várias texturas, cara. Tem momentos muito assim, extremamente down, assim, com sintetizadores e coisas super modernas, assim como tem o riffão, que é tipo aquele negócio visceral, sabe? Então a gente achou um blend de tipo do metal clássico que a gente gosta, com as coisas modernas que a gente adora também, e com a essência do Red Devil. Então isso é a definição do disco. O disco, ele soa como um pedaço de arte
completo, mas ele tem várias facetas nesse meio enquanto tu vai ouvindo o disco. Isso, eu acho que a gente, como músicos, nós temos muita personalidade, eu acho que isso transparece nos instrumentos que a gente toca. Então, na hora da composição, isso saiu muito natural, porque todo mundo tinha uma voz, todo mundo podia trazer alguma coisa, e a gente gravou, tava todo mundo lá na hora da gravação, e dando pitaco, e dando ideia um ao outro, então acabou sendo uma coisa bem autêntica para todos nós. E todo mundo tá bem feliz com o resultado, porque a sonoridade e os instrumentos e a composição das músicas é praticamente o que a gente queria ouvir desse disco. E não foram músicas que eu chamo de música de proveta, né, cara? Que é tipo assim, aquela coisa de tu produzir tudo em casa, remotamente e tal. Sim, então sim. o Adair Dalfenbach, que é uma lenda da produção aí brasileiro, né? Que mora aqui, a gente convive junto e ele abraçou o projeto também. E aí ele pegou todas as músicas, trabalhou todas as músicas que a gente trouxe, juntamos os 4 cabeças dentro do estúdio, discutimos as músicas, conversamos, a gente fez análise, trocamos partes, ele pegou e trouxe todas as ideias dele. Então foi tudo feito organicamente nesse ponto, assim, nada foi feito de maneira remota e engessada, entendeu? Sim. As coisas foram mudando de acordo e por exemplo, eu nem me preocupei muito já gravei algumas coisas, quando eu gravei o disco com os guris lá, a gente já tinha feito algumas coisas com o Adair e eu já tinha entendido como é que é o processo do Adair, então eu nem tinha esquentado muito em tipo assim, não, eu vou compor as linhas de bateria e vai ser isso aqui. Não perde teu tempo com isso, cara, porque tudo vai mudar e de repente eu vou trazer uma coisa lá que vai ser uma acentuação diferente do riff, e aí o Calil vai ter que mudar o riff para fechar com aquilo lá. Então foi tudo muito feito de maneira artesanal e colaborativa, muito, muito bacana a produção. Então por isso que a gente tem um carinho muito especial por esse disco, porque ele é um todo e ele funciona também individualmente, assim. Exatamente. Eu só para completar, não para a gente se alongar aqui na resposta, mas eu vejo que hoje em dia, como tem o lance do computador, da superprodução do cara, uma pessoa só fazer tudo, e aí os caras só aparecem pro ao vivo, aquele negócio de monopolizar as ideias, isso é uma coisa que às vezes eu sinto as músicas de certas bandas, a música não tem vida própria, porque tipo, é o cara programando baixo, é o cara programando tudo, é a voz socada de autotune, então eu acho muito legal, porque, cara, coisas viscerais e coisas que vêm muito tipo de impulso, que é a maioria das grandes músicas da história, são coisas que são gritos de liberdade, né, cara? Um grito de liberdade ele não pode ser muito controlado, não pode ser muito filtrado. E olha que a produção do disco a gente tá com a cabeça em 2023, mas mesmo assim a gente quis preservar muito a vida das músicas e a vida da nossa voz como musicista. E aí eu quero aproveitar para falar sobre o processo de composição, mas principalmente eu queria ouvir o Gabriel falando sobre o quão colaborativo foi o processo e quanta liberdade tanto o Calil quanto o Baldo tiveram, e se você, Gabriel, teve algum tipo de preocupação, receio ou pé atrás em, cara, é o primeiro disco, eu vou segurar os caras, porque a banda, embora seja o primeiro disco, a gente já tem alguns singles, EP, já tem uma identidade, já tem uma fanbase, então talvez eu tenha que segurar os caras um pouco para preservar a identidade da banda, ou não, foi liberdade total para todo mundo. Queria principalmente de você, mas também com algumas pitadas do Luiz e do Baldo a respeito de composição, mas começando com o Gabriel a respeito da liberdade e da participação dos outros 2 integrantes da banda no processo de composição. Cara, foi assim, a gente já se conhecia antes da gente ser uma banda, então eu já conhecia a carreira do Baldo, eu já conhecia a carreira do Luiz, a gente já era amigo, a gente já curtia junto em Hollywood, a gente já trabalhava junto, inclusive o Baldo trabalhou com o Red Devil Vortex, com os outros caras antes também, então a gente tinha uma relação muito, muito boa, muito amigável, sempre foi. Então, quando eles entraram, cara, eu acho que ia ser uma lástima se eu tentasse prender qualquer um dos dois, porque, como eu falei, eles têm uma personalidade muito forte, eles têm um som muito grande, cada um deles. E se, né, quando você põe um grupo de músicos junto, que vai colaborar numa composição, eu como músico, eu penso que
o número 1 de uma banda é a música sempre, é o resultado final daquela música. E eu não posso podar o Luiz e o Baldo se eles vão trazer algo que é muito maior da personalidade deles, que eu já confio, que eu já gosto. Então eu acho que assim, eles também já gostavam do Red Devil Vortex antes, eles também já entendiam a banda. Então isso foi muito fácil. Foi sincronizado, assim, porque a gente entrou já sabendo ninguém precisou ler um manual, entendeu? Eu já tinha trabalhado em estúdio com os meninos do Red Devil antes de eu fazer parte da banda como músico. Então, cara, nesse caso aqui, especificamente, foi muito natural, porque todo mundo se conhece, respeita e se admira, né? Isso. Então, o Gabriel não teve que ficar podando ninguém e ninguém teve que ficar patrolando o Gabriel para impor nada, entendeu? Exatamente. A gente deu muito certo, cara. Foi um negócio que, tipo, até hoje, quando a gente para, assim, e confere o material que a gente tá trabalhando, a gente meio que se belisca, assim, e fala, cara, porra, a gente se dá bem trabalhando junto, a gente se entende e por algum motivo a gente tem o mesmo objetivo. Então isso é muito importante também. Então isso facilita o nosso processo em tudo, não só em escrever música, mas em tudo. É muito engraçado que, tipo assim, como pessoalmente eu passei um tempo com o Gabriel só na banda, então foi o processo de eu mesmo ver várias coisas que eu já estava um tempo me incomodando nas coisas que eu fazia, e para eu realmente colocar minha cabeça num lugar onde, tipo assim, cara, eu quero ser guitarrista de estádio, eu não quero ser o cara que fica tocando música para músico, cara. Não. Tá ligado? Os caras vão vir fazer comentário aí. Não, tudo bem, eu respeito, cara. Pode comentar. Mas, cara, eu fiz isso por muito tempo, porque eu comecei minha carreira sozinho. Então eu não sabia cantar, eu não tinha achado cara ainda, tá ligado? Uma banda massa pra eu ter esse pacote completo. Já tocava com o Baldo quando eu mudava pra cá, mas o Baldo também não é um vocalista, não é um frontman, tá ligado? Até por enquanto. Mas aí, assim, cara, eu vejo que muitas vezes eu me rendi muitas vezes a, tipo, fazer coisas que hoje eu olho para trás e várias coisas que eu fiz, eu tava buscando sempre uma banda, fazer música que, tipo, pro cara que eu sou, tá ligado? Em algum lugar da Índia, do Brasil, da Europa, tem um guri de 12 anos no quarto querendo ouvir uma banda que seja foda, que vai mudar a vida dele e que o cara vai ser uma referência, vai ver esse guitarrista, esse batera, esse vocal. Cara, eu me vejo nesses caras, entendeu? E aí, esse cara que eu quero atingir. E para eu atingir esse tipo de pessoa, eu não posso colocar o meu ego de querer tocar mais rápido, querer tocar mais difícil, e ninguém vai entender, porque eu tenho que fazer uma coisa que eu ouço, cara. Por muito tempo eu não fiz o som que eu boto lá no Spotify e ouço, entendeu? E esse disco é isso, tá ligado? É acertar as contas também comigo. E nesse meio tempo, eu tive que ser muito duro comigo com algumas coisas. Cara, bota o pé no freio aqui, velho, só um pouquinho, simplifica isso aqui. Pensa em outras frentes do tocar guitarra, que não é só dedo, é tipo, é timbre, é textura, é o lance, tipo, por exemplo, na Morlock também você pode ver que tem várias texturas de harmônico, de UM, que é coisas que eu parei, pensei e fiquei cavucando no meu play há muito tempo, entendeu? O lance, como que eu posso fazer, colocar na hora certa, por exemplo, um lance de reverse stepping legal pra caralho, um riff de 7 cordas, coisas modernas, tá ligado? Eu não quero ser o Randy Rhoads, cara. O Randy Rhoads já aconteceu, já existe, entendeu? Eu quero ser eu. Só que, tipo assim, em 2023. Só que é uma coisa é uma linha muito tênue, entendeu? Então, é uma coisa que exige uma imersão espiritual muito grande e que esse disco do Red Devil me permitiu ter esse tempo com as pessoas certas, fazendo o som que eu amo. É o melhor jeito que eu posso descrever isso. Genial. Muito bonito. Muito bonito, cara. Assim, me baseando pela Morlock Them Brains, para quem ainda não escutou o videoclipe, eu vou deixar o link do videoclipe aqui na descrição para que vocês assistam. Você ouve o riff inicial da música, ela não condiz com o que vai ser o resto da música, ela muda bastante, né? Ela tem partes que fogem do que é o riff. Então, você ouviu... Tem banda que você ouve o primeiro riff e você meio que já tem uma ideia do que vai ser a música como um todo. Não é o caso dessa música da Morlock Them Brains. O disco da Red Devil Vortex, ele segue essa linha? Talvez, é uma boa percepção. É uma percepção. As músicas são diferentes, né? Eu Tô acho... tentando pensar e realmente não, eu acho que tem bastante disso, cara.
talvez. Do que de começar... de ela mudar de atmosfera no meio da música e tu não conseguir definir uma música pelo início dela. Sim. Eu acho que não, verdade, cara. Acho que cada ser, música vai ter uma história bacana, cada uma individualmente. Eu acho que tem todas as músicas tem alguma coisa que... essa é a música disso. Essa é a música daquilo, tá ligado? Então, assim, várias músicas, por exemplo, o riff inicial, por exemplo, Run, que é uma música que o Baldo fez... Uma guitarra. Impressionante. E aí, tipo, é uma música que o riff inicial, ela é o refrão também. Só que, tipo assim, eu não gosto de ouvir uma coisa e ver que, tipo assim, o cara, como que a gente pode fazer isso da forma mais idiota possível? Eu respeito esse tipo de composição também, mas a gente realmente quer levar o cara para uma jornada. Não, nada de muita loucura, nem nada de mudar completamente com 200 compassos, não é isso. Mas, tipo assim, simplesmente oferecer... o que a gente está querendo dizer aqui? Como que a gente vai representar essa história em formato musical, que depois, por exemplo, o cara todas as partes vão se auto-explicar, entendeu? Qual é a experiência que ele vai ter ouvindo o disco? Esse é o principal, acredito. Antes de mostrar a técnica ou tentar mudar isso acho que, né? Você está tentando dizer que a gente não muda a coisa só para dizer que a gente é inteligentão. A gente vai tocando, escrevendo a música, nada contra. Cada um seu, né? Mas a gente quer sentir, música é para sentir, para fazer as pessoas se sentirem bem, e daí a gente vai no flow da composição, e se tem que mudar, muda. E é isso, cara. Legal. Sobre o gerenciamento da banda, como é que vocês enxergam a questão das redes sociais? Como é que vocês usam as redes sociais para promover a Red Devil Vortex? E vocês fazem o planejamento das ações da banda em conjunto? Tem um empresário, alguém que é encarregado disso? Como é que funciona esse setor da banda? Peraí. Eu sou o mastermind do social media. Pode cortar essa parte. Agora explica aí. Não, cara, a gente decide tudo em grupo. A gente, claro, às vezes uma pessoa acredita num negócio que os outros não acreditam e a gente decide confiar, porque a gente confia uns nos outros aqui. Mas em social media, em específico, quem trabalha mais é o Kalil, porque ele tem mais experiência com isso. Ele cuida dessa área mais na banda. E assim, fora do show, fora do palco, a gente deixou cada um meio que cuidar de uma área específica, né, do backstage, onde se sente melhor, onde sabe fazer melhor. E a parte da social media do Kalil. A nossa empresa, digamos assim, ela funciona de uma forma em que, tipo assim, eu sou o cara das mídias sociais, o cara que, isso aqui o Gabriel tá fazendo esse playthrough de baixo, deixa eu fazer um making-off legal, deixa eu filmar desse jeito, que esse jeito vai ser melhor para social media. Então eu penso muito nisso, em como colocar a banda na social media de uma forma que, né, é palatável para as pessoas. O Gabriel já é o cara que é, na minha opinião, um gênio do audiovisual. O clipe da Moloch Tembrance, por exemplo, não só a edição dele, mas, cara, a ideia toda é dele. Se ele pegar o caderno dele aqui e ele for ali nas folhas, vai ter o negócio das bandeiras, o negócio dos barris com o V lá. Legal. Ele desenhou o V, ele que desenha todas as artes da banda, a maioria delas, tá ligado? Então, assim, o Gabriel, nesse parte artística, ele faz, e eu olho aquilo e faço um planejamento para, tipo, galera, o que vocês acham de a gente lançar dessa forma? O que vocês acham da gente fazer isso ou aquilo? E o Baldo é o cara da logística. O Baldo é o cara que vai, pega, enfia esse cabo aqui, ali, monta e não sei o quê. Coisas de verdade. Eu lavo, passo, cozinho. Alguém tem que trabalhar na banda. Nada que nem esse cara. Eu só observo e fico aprovando os projetos aqui. Não, cara. Passa no escritório do Baldo lá. Mas, cara, brincadeiras à parte, assim, cara. A gente tem as funções que cada... sabe, por exemplo, quando eu tinha jogo de futebol, aí tu tinha lá os como é que é? Os atributos de cada jogador, né? E aí tu tem lá o cara que é melhor... E a gente tem isso e a gente reconhece isso no outro, cara, e ao mesmo tempo que a gente reconhece isso no outro, a gente respeita e, tipo assim, confia. Entendeu? Então, por exemplo, o que eu sempre digo, assim, quando o Kalil, a gente tem óbvio que a gente tem um grupo de WhatsApp, né? E aí o Kalil vai lá e prepara as coisas. Foi sem querer, cara. Aí o Kalil vai lá e traz o briefing, literalmente um briefing de postagem e de ideias e tudo mais. E, cara, a gente respeita.
entendeu? O cara, ele entende muito. Não vai, eu não vou chegar e trazer, tipo, não, cara, eu tive uma ideia. Eu até posso sugerir alguma coisa, mas o que ele faz a gente respeita e confia, entendeu? Porque dá certo os negócios dele. Mesma coisa o Gabriel quando tá editando os vídeos dele e tal. Cara, não é, tipo assim, todo mundo aqui tem... modéstia à parte, a gente tem bom gosto, assim. Então, não quer dizer que a gente não sugira coisas um para o outro, mas a gente confia e respeita muito no trabalho individual de cada um, entendeu? Com certeza. Então, isso ajuda Cara, tu não tem ideia. Talvez tu tenha, porque tu fala com muita banda e tu conheça bastante coisa, já tá aí, né, acompanhando há muito tempo, né, as coisas, mas isso faz uma diferença absurda pra coisa andar de fato, porque ninguém fica empacado nas coisas, entendeu? Então, tipo assim, cara, o Calil vai lá e faz, beleza, com cabeça tranquila, deixa o cara fazer o negócio dele. Gabriel, a mesma coisa. Eu, como sou velho, já quase sucateado, eles me trouxeram de volta da sucata, aí eu meio que cuido de umas coisas, por exemplo, agora em turnê eles vão ver qual é que é, entendeu? Aí tudo bem, como é que organiza a porra de uma motorhome, enfim, besteiras à parte, é isso daí. Então, isso aí. Isso aí. Maravilha. É isso. Bom, por mais que o clipe novo tenha acabado de sair, vocês já sabem dizer, você já tem em mente quando deve sair o próximo? Sim, a gente tem uma estimativa da data. Mas vocês não podem falar ainda? Não, porque a gente não sabe. Não, cara, provavelmente não vai ser no espectro de tempo, provavelmente, sei lá, em um mês depois da turnê, alguma parada assim. Algo assim. O foco agora é a turnê e More Luck Than Brains, né? Até porque os lançamentos que a gente vai fazer depois, eles já estão em termos de produção muito adiantados. Então não é uma coisa que a gente vai ter que criar, entendeu? Já tá lá. A gente também não quer deixar as pessoas que acompanham o nosso trabalho, que curtem o que a gente faz, esperando por muito tempo. Então essa é a principal ideia, justamente, né? A gente se preocupa muito com o visual, com a produção do vídeo, e a gente quer dar um negócio muito legal por muito tempo, várias vezes. E essa é a nossa ideia. Legal. Ainda me baseando na More Luck Than Brains, cara, o som, pra quem escuta, é um negócio muito poderoso. E assim, dá pra ouvir algumas camadas. Pelo fato da banda ser um power trio, como é que vocês estão... Vocês já sabem como é que a banda vai soar, como é que as músicas do disco vão soar ao vivo? E uma pergunta, elas vão perder muito da sua essência ao vivo? Porque é uma preocupação que eu tenho sempre que eu ouço uma banda com muitas camadas, uma música com muitas camadas, e são só 3 integrantes. Como é que vocês estão, como é que vocês planejam isso, como é que vocês ensaiam isso, e trabalham principalmente a questão do arranjo, para que não fique faltando muita coisa? A gente gravou o disco baseado no show. Ou seja, por mais que existam efeitos, por mais que existam, né, coisas, detalhes, o núcleo de tudo é guitarra, baixo e bateria. Então, a essência vai estar lá, vai estar ao vivo. E a gente não usa track, porque a gente se preocupou muito em... A gente se preocupa muito em fazer os backing vocals, em fazer as harmonias, em tocar direito, porque a gente quer entregar um negócio de verdade ao vivo para as pessoas. Então, por exemplo, se tu ouviu elementos de camadas de voz e tudo mais, na More Luck Than Brains, especificamente, eu e o Luiz, nós estamos complementando esse trabalho. No Red Devil, uma coisa que é muito louca no show é que ninguém tá tranquilo em nenhum momento do show, porque tem sempre algo acontecendo. Se é uma parte que o Gabriel não tá cantando, eu não tô cantando e o Baldo também não, a gente tá fazendo uma coreografia, uma parada assim, mas todo mundo canta. O lance de também timbre de baixo, timbre de guitarra muito importante, né? A gente passou um tempo desenvolvendo isso, qual que é a camada certa pra gente dar ênfase aqui, entendeu? Quais são as frequências certas que não vão bater um com o outro e tudo mais. Exatamente. Então, e principalmente assim, cara, nessa tour que a gente vai ser um opening act, né? Vamos abrir pro Doyle, a gente realmente se preocupou em que se não, né? Porque o lance da track, às vezes, nesse tipo de ocasião, não dá pro cara ligar e tal, o cara não ouve direito, os lugares são menores. É mais pro tipo, o cara sentir a banda, tá ligado? Essa tour a gente focou muito na preparação pro cara sentir a banda e a gente preparar os arranjos que fossem mais favoráveis para aqueles lugares ali, entendeu? Exatamente. E a nossa energia, a energia no palco, a energia ao vivo é algo muito importante pra gente. Então a gente preparou tudo de uma maneira em que isso também fosse o principal, que a gente pudesse ter essa liberdade para passar isso. Exatamente. A gente tem confiança, cara, em dizer que
seja lá o que for que tu ouviu no estúdio, o show é uma outra experiência e ela não vai te decepcionar. É Exatamente. Exatamente. Legal, legal. Queria falar um pouco agora sobre o passado recente da banda, porque o Luiz e o Baldo, eles não estão na banda desde o começo. Então é mais uma pergunta que eu quero direcionar principalmente para o Gabriel, que teve que meio que reformular a banda no período da pandemia, né? Você teve que... Você escolheu o Kalil durante a pandemia e o Baldo entrou agora em maio de 2022, se eu não estou enganado. No começo para meados de 2022. Final de 2021, né? 2021. Eu não lembro, sinceramente. Não, mas foi isso. Cara, então foi queria... Desculpa, continua. Só para complementar a pergunta. Como é que foi o processo de reconstrução da banda para você? E depois eu queria passar para cada um dos dois, para o Luiz e para o Baldo, como é que foi a entrada na banda do ponto de vista de cada um deles, do Luiz e do Baldo. Mas primeiro queria ouvir o Gabriel. Legal, genial. Bom, eu comecei o Red Devil Vortex em 2016, em Hollywood, né? Eu tinha, né? A gente tinha outros dois membros, o Pablo Kravix e o Iago Marcondes, e a gente morava junto em Hollywood. A gente tinha uma outra banda antes que se chamava Living Garden, e foi até por causa dessa banda que a gente acabou vindo morar nos Estados Unidos, mas a banda acabou, e eu tive a ideia de montar o Red Devil Vortex, e falei com os dois, né? Que a gente não estava tocando junto no momento, mas eu falei, cara, vocês têm interesse em começar esse projeto? E a gente começou, e tava indo tudo bem, mas daí veio a pandemia, e cara, a pandemia atingiu todo mundo de uma maneira que você não tem como dizer como cada um se sente, e as pessoas mudaram de cabeça, né, de opinião, e eles tiveram uma visão um pouco diferente, eles decidiram mudar o rumo da vida deles, basicamente. E por mais que tenha sido um pouco difícil, eu acho que isso foi um processo meio natural para os dois. Só que o Red Devil Vortex era um negócio que eu acreditava muito que eu queria continuar. O Pablo, o guitarrista, acabou saindo antes, o Iago ficou mais um tempo com a gente. Então, nesse meio tempo, o Luiz apareceu, né? Assim, a gente também já era amigos antes, porque como a gente tinha esse apartamento em Hollywood, o apartamento do Red Devil Vortex, a gente fazia várias festas lá. E foi essa deixa que a gente teve de entrar na cena e conhecer várias pessoas. E foi assim que a gente acabou ficando amigo. Boas festas, inclusive. Boas festas, inclusive. E então, cara, quando o Luiz entrou, foi um negócio meio natural, assim, porque foi na pandemia, o Paulo tinha saído, eu tava com o Iago, a gente tava parado em casa, e o Luiz também tava parado em casa. E eu não sabia muito o que fazer com a banda, pra ser sincero com você. Então um dia eu liguei pro Luiz, e a gente tava trocando uma ideia, e a gente falou, pô, por que a gente não se junta um dia e faz um som, né? Faz um som, escreve uma música, toca alguma coisa, sei lá, pra ver qual que é. Mas não tinha nada relacionado com a banda, era só coisa de amizade. E beleza, ele veio aqui em casa um dia, e a gente começou a escrever música, acho que escrevemos uma ou duas, e foi meio que uma faísca que acendeu, assim, pra gente, a gente falou, pô, a gente tem uma certa química que funciona, e acho que aquele foi o momento certo em que a gente percebeu que funcionava. E daí o Luiz me ligou de volta e falou, cara, pô, por que a gente não toca junto, não escreve mais umas músicas e continua o Red Devil Vortex, né, comigo na guitarra e tal, não sei o que. Eu falei, cara, excelente ideia, vamos testar. E daí a gente começou a escrever. E nesse processo também o Iago se afastou e o Baldo entrou. E aí eu tava escrevendo as músicas com o Luiz. E o Baldo já tocava com o Luiz na carreira solo dele, nos shows instrumentais dele. A gente já tinha dividido tocado junto em noites, né, no Michael Room, Whisky e tal. Isso, E eu também já tinha participado do show dele como convidado, tocando uma ou duas músicas, assim. Então a química já existia. O relacionamento já existia, a amizade, o respeito, isso tudo já existia. Então, quando eles entraram, foi meio que, assim, era isso que tinha que ser. Tá ligado? Essas eram as pessoas que tinham que estar aqui. Eles também, como eu falei antes, eles já gostavam da banda, já eram amigos dos outros caras também, então foi meio que tudo em casa, e a pandemia meio que reformou a banda dessa maneira natural, exatamente. E o primeiro show, e cara, eu vou te falar a verdade, a gente foi reconstruindo a banda passo a passo, mas sem pensar muito à frente, porque ninguém tinha certeza de nada, a gente ainda estava na pandemia. Exato. Ou saindo da pandemia, a gente não sabia o que ia acontecer na vida de ninguém. Não era uma opção, vamos fazer uma tour. Exatamente, não dá. A gente, tipo, cara, o mundo acabou, isso aqui é o que sobrou, isso é o que a gente tem, vamos fazer isso aí, entendeu? E
e daí a gente fez aquele primeiro show no Whisky, que foi em novembro de 2021, e a gente filmou e gravou, e a gente tinha o plano de lançar isso como vídeo de YouTube, simples, algo simples, só para mostrar a banda, para apresentar alguma coisa. Só que durante o processo de produção ficou tão elaborado e tão legal, o áudio acabou soando tão legal, o vídeo ficou tão legal que a gente decidiu lançar isso como material oficial porque merecia. E ali a gente estabeleceu essa formação, estabeleceu essa base, e foi assim que aconteceu, cara. E daí a gente terminou de gravar o disco com o Adair. E seguimos. E seguimos. E a oportunidade da turnê apareceu, e agora a gente vai cair na estrada. Muito legal. Cara, o primeiro EP da banda, o Something Has to Die, ele estreia na Billboard norte-americana. Isso. No lugar 49, se eu não me engano, da parada independente. E também tem o Hit Seeker Chart, que ele ficou em 16º. Isso bota algum tipo de pressão nos próximos lançamentos? Vocês se cobram atingir o mesmo patamar, ou subir esse patamar, ou não? Cara, hoje não, mas na época eu lembro que eu senti um pouco, porque foi o nosso primeiro EP, e aquele EP também foi criado meio que dessa maneira, do tipo, cara, vamos fazer a música que a gente quer fazer, vamos criar o som que eu quero ouvir, e seja o que Deus quiser. E daí a gente realmente pensa, como a gente já tinha vindo de outra banda, tinha tido outras experiências e estava um pouco mais maduro, a ideia era de verdade criar a banda que a gente queria assistir ao vivo e ver a arte que a gente queria ver na capa do disco ou nos music videos e ver de verdade aquela banda grande de heavy metal que todo mundo sonha em ver na frente. A gente queria ser isso. Então, e daí rolou o lance da Billboard e foi muito legal. Pra nós, né, eu sou de Curitiba, a gente veio de Curitiba, então saindo do Brasil, se mudando para os Estados Unidos, né, por conta própria, passando perrengue e tudo, e de repente conseguir uma conquista dessa foi muito legal. Mas também a pressão, porque assim, a gente acabou vendendo esses discos para pessoas que gostavam da gente, então a gente também confiava nessa fanbase. Então tava tudo bem, a gente decidiu seguir a carreira e seguir firme, e eu acho que o disco que a gente vai apresentar agora é uma evolução natural disso também. E eu acho que é um disco muito mais forte do que qualquer coisa que a gente tenha lançado até hoje. E é aquela velha história, né, cara? Depois que tu lança qualquer material, tu não tem mais controle sobre aquilo, né? Tu só pode confiar no teu produto, né? Mas é só isso. O resto não tá sob tu não tem poder mais sobre aquilo. É verdade. Legal. Queria saber se vocês acham que a Red Devil Vortex pode ser uma banda assim pioneira para bandas brasileiras e servir como inspiração. Se vocês também sentem algum tipo de responsabilidade ou sentem que podem ser ter algum tipo de pioneirismo, porque muito se pergunta por que as bandas brasileiras de rock e metal não fazem tanto sucesso nos Estados Unidos. E agora eu tô falando com vocês que são uma banda brasileira, de brasileiros nos Estados Unidos, que já apareceram em paradas da Billboard e estão com um disco aí cheio de expectativas. Como é que é ser uma banda brasileira nos Estados Unidos? Que tipo de conselho que vocês podem dar para uma banda brasileira que queira fazer sucesso nesse mercado? E se vocês acham que vocês podem exercer algum tipo de pioneirismo ou inspiração para as bandas que desejam ter sucesso nos Estados Unidos? Cara, o que vai determinar isso, cara, é o que vem daqui para frente, né? Porque a gente não faz as coisas pensando no que elas vão ser. No que elas vão ser, né, cara? O que vai decidir isso, o que vai determinar isso é o que o futuro reserva pra gente, né, cara? Então a gente não faz as coisas pensando assim, não, nós temos que ser o raio de luz que vai levar as pessoas lá. Não, cara, não é isso, né? Se isso acontecer, genial, a gente vai ficar muito feliz, muito orgulhoso, mas não é a nossa motivação, né, cara? Como a gente falou várias vezes aqui, a nossa motivação é ser a banda que a gente gostaria de ver. Só isso, cara. O resto a gente não tem controle, cara. É que assim, quando chega nesse nível, cara, de ser uma legacy band, principalmente pro Brasil, é uma coisa que chega num naipe que, tipo, o trabalho vai se falar por si só numa maneira em que, tipo, as pessoas vão falar sobre isso, e isso, provavelmente, tu vai se dar conta disso, se um dia tu tá
sei lá, cara, tu tá na fila da padaria lá e tu vê um cara com a camisa do Red Devil e, tipo, o cara tá falando da banda. Esse tipo de coisa que valida quanto uma banda é grande, sabe? É o mundo real. Não é tu tá postando que tu é foda no Instagram. Isso é parte do trabalho. Mas essas coisas do mundo real são o que fazem uma banda realmente mudar a vida das pessoas, que é o que tu falou, tá ligado? Que é tipo, tu realmente, a tua música atingiu o cara, isso se espalhar e depois tu vê naquela comunidade o quanto aquilo ficou relevante, entendeu? Então, assim, a gente tá fazendo trabalho para isso acontecer, seria um sonho, com certeza. Eu acho que muito das coisas que bandas brasileiras pós o Sepultura não são tão grandes aqui, é porque, cara, os Estados Unidos é uma cultura muito deles, então tem que se mudar pra cá para entender o que tá rolando, para fazer uma coisa que converse com a cultura, entendeu? Não tem como tu fazer um som que é super não americano, porque americano é um povo muito prático, eles querem falar de coisas que realmente existem, não do castelo do dragão, porque não é uma coisa que eles veem. Óbvio, tem fã disso aqui também, mas é um nicho. Mas agora, o geral da América é isso, é a praticidade, né? É o lance do... Eu vejo isso assim. Que a questão... Fica à vontade. É uma grande barreira de qualquer banda, não só brasileira, cara. Banda que não tem como língua nativa o inglês, são as letras, cara. São as letras. Isso aí não interessa a qualidade do teu instrumental, cara. Se tua letra não tá escrita dentro de uma formatação que é como eles falam e se comunicam, não vai pegar. Não tem jeito, cara. Isso aí é uma coisa que eu já vi ao longo dos anos, né, de tudo que eu já fiz até hoje, assim, e aí depois de me mudar para cá, finalmente eu entendi isso. E conversando com músicos aqui, inclusive a gente tem um camarada aqui, o Sam Bam, que inclusive tocou com o Red Devil em algumas ocasiões, há muito tempo, quando eu tinha recém-chegado aqui. Eu conversando com ele, ele é um baita de um guitarrista, e foi um momento, como é que chama, de revelação para mim, assim, essa conversa que eu tive com ele, quando eu perguntei, por exemplo, se ele gostava de Mr. Big. E no Brasil, cara, Mr. Big, pelo menos da cultura da onde eu venho, era um troço absurdo, porque tinha o Paul Gilbert, tinha o Billy Sheehan, só que aqui, cara, não é uma banda tão grande assim, porque de repente o conteúdo lírico deles, sei lá, não é. E eu perguntei para esse guitarrista, o Sam, aqui, ele falou do Mr. Big, eu conheço uma ou duas músicas. E aí depois eu falei, tá, mas o que tu ouve? E ele foi falando tipo, não, eu gosto do Gallagher lá, o Liam Gallagher. E o Sam, esse cara que eu tava conversando, ele é guitarrista, ele é shred mesmo, assim, é um baita um guitarrista. Ele toca agora com o Dorothy. Então ele é um cara, inclusive tá sempre em turnê aqui, é um cara bem sucedido, assim, dentro da cena. E aquilo, cara, virou uma chave, assim, na minha cabeça. Porra, nunca tinha me dado conta, né, que a cultura é outra. Então, cara, pra tu conseguir quebrar essa barreira, cara, só tu vivenciando essa cultura pra entender. E não necessariamente, cara, tu estando aqui quer dizer que tu vai, né, te inserir no mercado e vai dar certo. Não é isso. Facilita, no caso o Gabriel, ele escreve letras já dentro de faz mais sentido, entendeu? As letras que ele escreve já em inglês, mas aí tu pode falar sobre isso, o teu processo. Mas para mim, eu lendo as letras do Gabriel, eu já percebo a diferença, assim, da escrita, entendeu? Então a formatação, ela, cara, faz toda a diferença. Isso ninguém me falou, eu me dei conta vindo para cá e entendendo o comportamento das pessoas e como elas consomem. O brasileiro presta muita atenção no instrumental, né? Muito. É um instrumental. Tanto que, cara, a gente lá no Brasil, a gente gosta muito eu sou muito fã de Whitesnake, né? Só que quando eu era mais novo, apesar de eu entender o inglês, tu ouve, mas aquilo tu não ouve a música pensando naquilo, né, cara? E as letras do Whitesnake são a coisa mais brega que existe, né, cara? Só que o instrumental é uma cavalice, o Coverdale canta pra caralho, aquela coisa toda, e é muito legal, mas tu entende o que eu quero dizer? Uhum. Entendeu? Então a gente gosta no Brasil de coisas que de repente não são exatamente o que tu deveria estar fazendo pra
tentar se modernizar e estar relevante, aquela coisa toda? Eu acho que assim, tem vários detalhes nessa tua pergunta, que é bem complicado de responder, não tem tempo suficiente numa entrevista só, mas só para complementar o que eles disseram, é justamente isso. Quando a gente está no Brasil e a gente está assistindo um filme que saiu dos Estados Unidos e a gente consome essa cultura, todo mundo consome essa cultura, não tem o que fazer. Você acha que você conhece o país, e você não conhece. Você acha que o hard rock é o Guns N' Roses e o Motley Crue para sempre, mas aqui isso foi uma coisa no tempo. E é uma coisa que já passou e existe, muita gente ainda ama e faz parte do rock, mas faz parte, não é a totalidade. E muitas vezes a gente não percebe isso no Brasil. E que nem eles falaram, para você, de verdade, ter um sucesso aqui como banda, você tem que vir morar e você tem que vir entender a cultura para você falar a mesma língua que eles, não no inglês, mas na percepção das coisas, para você entender como eles percebem as coisas. E para você fazer parte disso também, entendeu? Então, para a gente como banda, por ser pioneirismo, que nem o Baldo falou, a gente não pode criar nada pensando nisso, porque não somos nós que vamos decidir. Eu acho que quando eu queria ser músico, quando eu era adolescente, pré-adolescente, criança, eu queria ser músico. Hoje o que eu busco é cativar em quem gosta do Red Devil Vortex da mesma maneira que eu fui cativado pelas bandas que me inspiraram e inspirar essas pessoas da mesma maneira, não necessariamente para serem músicos, mas para eles pensarem tipo, pô, ele quis ser músico, eles foram atrás do sonho deles e eles, né, conquistaram o que quer que seja que eles conquistaram, e eu acho que eu posso acreditar em mim também, e eu posso fazer o meu trabalho e eu posso fazer algo por mim na minha vida e trazer algo para as pessoas à minha volta, entendeu? Então eu acho que o sucesso de uma banda, no geral, na vida real, representa isso. Representa você brigar contra o sistema, brigar contra a sociedade que fala que você tem que fazer determinadas coisas e seguir determinados caminhos, e às vezes você pensar por si mesmo e falar, não, mas esse não é o meu caminho, eu tenho que ir por esse caminho. Você acreditar em você e ser fiel àquilo e ir até o final. Isso não quer dizer que a gente quer que todo mundo siga a carreira de músico, mas que seja pelo menos uma coisa legal, que nem foi pra gente ouvir uma música e ser uma... Não é uma como é que chama? Um universo paralelo, assim, né? Eu lembro, eu ouvindo música quando eu era criança, eu ia para outro plano, assim, né? Então é uma viagem. É isso, é isso aí, é isso. Da maneira que for para a pessoa que for, entendeu? Cada um com o seu, mas é isso que a gente quer fazer. E vou dizer mais uma coisa, crescendo no Brasil, tocando em banda, a coisa que eu mais ouvia era a galera não apoia a cena. Essa era a coisa que eu mais ouvia, e eu odiava isso. Eu falava, cara, mas você tem que ter uma banda legal para a pessoa gostar. Você não pode simplesmente querer que a pessoa apoie a cena. Ela tem que gostar do que você faz. E no Brasil eu me sentia limitado no meu aprendizado. Eu sentia que eu tinha que aprender, para chegar a fazer a arte que eu queria fazer, eu tinha que aprender mais coisas que não estavam no meu alcance lá. E esse foi um dos motivos pelo qual eu saí do Brasil, para de fato aprender a fazer o que eu queria fazer. E no Brasil tudo é oba-oba, cara. Tudo é, tipo, ninguém leva nada a sério, sabe? Isso é uma parada, a maior lição que a América te traz, é que a gente tem essa coisa do Brasil de ser mais solto e tal, dar risada, fazer piada, mas, tipo, na hora de fazer as coisas acontecer, as coisas são pioneiras aqui, vêm da Califórnia e dos Estados Unidos, porque eles realmente colocam aquilo como uma coisa número 1 da vida deles, e aí, óbvio, tem as consequências, não tem tanta risada, não tem tanta... A gente é muito sortudo porque a gente tem o melhor dos dois mundos, entendeu? Isso. Mas, no geral, assim, cara, é por isso que eles aqui conseguem fazer as paradas efetivas, eles são eficientes, entendeu? Porque eles enxergam o que importa. Bom, quanto que o Gabriel acha, principalmente, que ter na banda o Luiz Calil, que é um guitarrista muito conhecido do público brasileiro, e o Baldo, que também é um baterista muito conhecido da cena do heavy metal brasileiro, tocou com o Ibria, ajudou, se é que ajudou, a Red Devil Vortex a ter algum tipo de melhor aceitação da fanbase. Vocês ganharam, a banda ganhou mais fãs com esse novo line-up? Como é que é a relação da banda com os fãs e com o público brasileiro? E quanto vocês querem tocar no Brasil? E o quanto isso é possível? Muito. A gente quer tocar amanhã. E tá nos nossos planos. A gente vai chegar aí. Cara, eu acho que ajudou demais. Eu acho que tudo que
Assim como eu falei, a gente não se poda, a gente aceita, a gente confia no taco um do outro, a gente confia nas decisões um dos outros, a gente confia na maturidade um do outro. Então, quando essa banda se juntou, eu aceitei isso meio que como um recomeço, apesar de manter o nome, manter a identidade. E acho que foi um começo para todo mundo. Então a gente vê isso como uma segunda chance dessa banda para nós. E acho que, cara, o que melhor de cada um puder trazer é bem-vindo, né? Os fãs do Baldo, os fãs do Kalil são bem-vindos na galera do Red Devil Vortex. E eu espero que a galera esteja curtindo a banda e meu, tudo de bom. Acho que tá tudo certo. E a gente quer com certeza tocar no Brasil, assim, mas agora a gente tem outros focos, sabe? Tipo, a gente quer fazer a banda crescer aqui, a gente tem prioridades que, obviamente, vêm primeiro do que isso, e a gente quer ir mais com uma fanbase um pouco mais consolidada, sabe? Então, vai chegar o momento. Até porque quando a gente se mudou para cá, você muda para os Estados Unidos, o teu mercado é aqui, né? Então, durante muito tempo também, eu foquei só aqui. Não que eu queria ignorar o Brasil, mas é que você tem um limite das coisas que você consegue fazer, né? Eu queria comunicar com a galera do Brasil, mas ao mesmo tempo eu sabia que para chegar aí de volta, eu tinha que ter uma base aqui. E atualmente a gente está conseguindo construir isso, sim. E isso é muito legal. Mas eu atribuo isso muito, 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 cara, ao Luiz, principalmente, porque ele é um cara muito, muito presente na mídias sociais, né, cara? Inclusive essa coisa eu acho que de uma maneira ou de outra, pessoas que me acompanhavam no Híbria vão ficar sabendo do Red Devil, mas eu sou muito inútil, né, cara, na mídia social, né, cara? E por escolha própria, né, cara? Então não é uma coisa assim que eu fico me lamentando, né? Então a gente brinca muito. É por opção, cara, porque nem vale falar disso aqui agora, cara, mas só quero deixar claro, assim, que vamos dar os louros a quem merece, né, cara? Então, o Kalilzinho, que faz um trabalho excepcional, cara, desde sempre, e a gente é muito agradecido e sortudo, né, cara, de ter um cara com esses talentos todos. E bonito, né, cara? E bonito, né? Então... Eu acho que, cara, assim, ninguém aqui... todo mundo aqui dá a mesma coisa que recebe. Às vezes, no olho do público, tipo, mas o fulano tem mais seguidores, isso, aquilo. Mas, cara, as pessoas não sabem o que é ter uma banda. As pessoas não sabem o que é construir a maioria das coisas, tá ligado? Sozinho ninguém faz nada, cara. Tu tem que ter um time. Todo mundo... Às vezes vem a galera nova me comentar, Kalil, eu tô tentando crescer meu Instagram, não sei o que, eu quero fazer uma parada relevante. Cara, primeira coisa, velho, tu tem que entender o que tu quer fazer, quem tu quer ser, e tu precisa ter time, cara. Tu tem todo o dinheiro do mundo, pode ter todo o dinheiro do mundo, mas quando tu vê 3 caras acreditando numa coisa, é muito maior do que tu vê um cara acreditando numa coisa. Entendeu? Então é isso. Mesmo que um cara tenha todo o dinheiro do mundo e os outros 3 não tenham. O que o Kalil quis dizer é, às vezes, um cara numa banda de 5 pessoas, entendeu? Isso é muito... Isso não vai dar certo. Se tu tem uma banda, não só uma banda, qualquer projeto na tua vida, cara, onde só tu acredita num grupo de pessoas, só tu acredita, cara, não vai dar certo. Infelizmente, cara, não interessa os recursos que tu tenha, cara, não vai dar certo. Tu precisa ter as pessoas alinhadas com a mesma ideia. Isso não quer dizer que também vai dar certo, mas as chances aumentam muito. Verdade. Entendeu? Tem que ficar bem claro. Não é assim, maravilha, vamos todo mundo lá, vai dar, já era. Rolou. Não é isso, mas é que daí tu torna o processo mais fácil, mais agradável, mais prazeroso, tudo fica melhor de fazer e todas essas coisas vão contribuir para que tu consiga atingir. É lógico que tu vai precisar ainda ter um bom produto para apresentar, né, cara? Não adianta tu chegar com um ensopado de merda e querer... Tem um time lá de 20 pessoas com as músicas são as todo mundo adora, ali no time, né? Mas, enfim. Ensopado de bosta. Então, independente do que aconteça, a gente divide bem as tarefas e para criar qualquer coisa grande, legal, relevante, você não vai conseguir construir sozinho, você precisa de um time
e pessoas acreditando nisso, e pessoas que te apoiem, e uma razão e uma autenticidade por trás disso. E o bom produto. Importante. E o bom produto. Bom Então produto, é claro. tudo. Vamos deixar bem claro, né? Tem que ter tudo. Por isso que é difícil pra caralho. Tudo. É isso aí. E a gente tá na correria pra ter tudo. Estamos correndo atrás sempre. Tá, então para finalizar, eu quero que vocês digam pro público que tá assistindo vocês o que os fãs podem esperar da Red Devil Vortex pro futuro e de cada um dos membros, do Luiz, do Gabriel e do Eduardo. O que a gente pode esperar de cada um de vocês e da banda? Cara, a gente tá saindo em turnê agora. Vamos cair na estrada com o Doyle do Misfits. Vamos fazer 19 datas pelos Estados Unidos inteiros, começando em Las Vegas e terminando em Ohio. Então vai ser uma correria muito legal. A gente vai estar divulgando o nosso novo clipe da More Luck Than Brains. Provavelmente vai ter um vídeo ao vivo da More Luck Than Brains também que a gente está planejando, né? Provavelmente, se tudo der certo, né? A gente quer fazer uma memória legal da tour e dos shows. E vamos lançar mais material em breve, assim como o Kalil falou, provavelmente um mês e pouco após essa tour acabar, e depois disso mais uma música, e depois mais uma música. E eventualmente no segundo semestre a gente solta o disco, né? Exatamente, vamos soltar o disco esse ano. Se possível, né? Vamos cair na estrada mais ainda depois dessa tour. E, cara, a gente quer dar um oi para todo mundo que está no Brasil acompanhando a gente, pessoas que a gente conhece ou até que a gente não conhece. Dizer que a gente vê vocês, que a gente, né, o máximo que a gente pode, a gente responde todos os comentários, a gente responde todo mundo, entra em contato com todo mundo que está no Brasil, porque é o nosso país natal. E a gente tem muitas memórias boas daí, a gente quer voltar e conhecer todo mundo e apresentar o nosso show, que na real é uma parada muito legal que a gente está construindo, faz parte da história de nós três e vai ser muito legal quando a gente puder voltar para o Brasil e compartilhar isso com todo mundo. Então, muito obrigado a todo mundo que acompanha a gente desde já. Quiser saber mais sobre o Red Devil Vortex, está no reddevilvortex.com. E o que mais você fala para nós? Até as pessoas que de repente não estão muito contentes com o produto, esperem o show, falem comigo quando estiver mais perto quando a gente for tocar no Brasil, para todas as pessoas que não gostaram. Conversem comigo, eu vou fazer um pacote especial para as pessoas virem assistir o show. E aí essas pessoas vão poder ter uma opinião mais de verdade, entendeu? Sobre aquilo lá. Se depois do show aí continuar realmente não gostando, achando que a banda é paia, sei lá o quê, aí, cara, aí beleza, tranquilo, mas esperem, entendeu? Antes de sair tacando pedra, assim, esperem. Agora, individualmente, assim, cara, eu acredito que o foco dos próximos 2 anos realmente é a gente botar esse disco pra fora e fazer a parada rolar, tá ligado? A gente tá colocando todos os nossos esforços individuais e de grupo nisso. E que nem o Gabriel falou, tour, provavelmente um vídeo ao vivo da More Luck Than Brains, cara, a gente quer lançar mais aí uns 4 singles esse ano, lançar o disco, então é um projeto bastante extenso que vai demandar do nosso tempo full time, porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então é basicamente isso, cara, esses são os planos. E mais uma vez agradecer aí o teu tempo e o teu espaço, cara, do Imagens, eu sempre assisto as entrevistas e eu também. Muito legal, cara, muito legal, a gente sempre assiste. Eu gostaria só de deixar um recado aqui para vocês do Imagens, porque eu fiquei sabendo que existiam, só para tu ter noção, cara, quando eu falei que eu não sou ligado no social media, eu não sou ligado mesmo, cara. Eu não sabia que existia o Imagens Cast, porque eu lembro do Imagens Cast, que era um troço do Facebook, né? Imagens Angra. Imagens Angra. E aí o Luiz veio me falar, há não muito tempo atrás, que tinha o quê? Aí, porque eu nem tava ligado o que era podcast. Juro por Deus, cara, não fazia ideia, cara. Moro numa caverna aqui do lado. Enfim, e aí achei muito legal, cara. Aí eu assisti algumas das entrevistas de vocês, achei legal pra caramba o material e ó, tem o meu apoio. Cara, muito obrigado mesmo. Valeu, meu. É muito legal estar aqui, obrigado pelo espaço, obrigado pela entrevista e pelo teu tempo. Muito, muito legal mesmo ter essa oportunidade. Muito, muito legal. Valeu, meu. Manos, assim, eu que agradeço vocês, assim, muito legal saber como é que é a correria de uma banda aí nos Estados Unidos, principalmente de uma banda brasileira. Desejo toda a sorte do mundo e me coloco à disposição porque eu puder ajudar, o canal está à disposição e tá feito o convite para vocês voltarem aí quando estiverem lançando mais singles, no lançamento do disco, ou quando vocês quiserem participar de uma live, não precisa ser necessariamente a banda toda, ou o Luiz, ou o Gabriel, ou o Eduardo,
estão mais do que convidados, a porta está aberta, espero que vocês voltem aí no futuro. Pessoal, espero que vocês tenham curtido a entrevista. Essa foi nossa entrevista com o Red Devil Vortex. Não deixem de acompanhar o trampo da banda, sigam eles no Instagram, nas redes sociais, ouçam as músicas no Spotify. Aqui na descrição tem o link para que vocês assistam um novo clipe, que é More Luck Than Brains. Assistam, tem a produção, eles tacam fogo em tudo, tá animal. E esperem aí as próximas novidades deles. Enquanto isso, se inscrevam aí no canal, ativem as notificações, deixem o like se ainda não deixaram, nos sigam nas redes sociais. Quem quiser e puder, contribua com o nosso trabalho via Pix e considere se tornar membro de Ibagenscast para ajudar o nosso trabalho. E aguarde as próximas entrevistas, que vem muita coisa legal por aí. Beleza? Até a próxima aí. Falou. Valeu. Valeu, meu velho.